a mais um vídeo do Grapeme. E eu sou Natália, sou uma das psicólogas aqui do Grapeme. Sou a Diene, psicóloga aqui do Grapeme. Sou a Elisa, sou psiquiatra aqui do Grapeme. E a gente chamou aqui hoje a Vívia, que é assistente social do SAVES da Unicamp. Conta um pouquinho de você aí pra gente, Vívia. Então, meu nome é Vivian, eu sou assistente social, eu trabalho aqui no SAVES, que é o Serviço de Atenção à Violência Sexual. É um órgão vinculado à Diretoria Executiva de Direitos Humanos. E é um serviço novo, né, relativamente, assim, desde 2019, que a gente atua aqui no âmbito da universidade. E eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite. É muito bom estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês. Vívia, para a gente aquecer aqui e começar, explica para a gente, existe diferença nos termos violência sexual e abuso sexual? O termo que a gente usa, né, na política que a gente tem em funcionamento na Unicamp, é o termo violência sexual. Esse é o termo adotado, né? E aí, dentro desse termo, a gente tem os tipos, né, de violência sexual. Então, o abuso entraria como uma das formas de violência sexual, que a gente usa mais para caracterizar aquela violência cometida contra vulneráveis. Então, contra crianças e adolescentes, por exemplo, a gente nomeia como abuso sexual, né? É um termo que a gente encontra muito no Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. Né? Então, aqui a gente utiliza o termo violência sexual. Violência sexual pode ser caracterizada como qualquer comportamento de teor sexual ou comportamento dirigido à sexualidade de uma pessoa, ou à identidade de gênero de uma pessoa, ou à orientação sexual de uma pessoa, né? Que seja considerado indesejável, inoportuno, ofensivo, impertinente pela pessoa a quem esse comportamento é dirigido. Então, tudo isso a gente pode caracterizar como violência sexual. E dentro de violência sexual, a gente tem o assédio, né, o assédio sexual, e a gente tem também o assalto sexual ou estupro. São formas de violência sexual. A gente considera qualquer forma de contato sexual dirigido a uma pessoa sem o consentimento dessa pessoa, né? E aí, isso pode variar de um toque indesejável, um toque de cunho sexual indesejável, até uma relação sexual forçada propriamente dita. E é comum as pessoas acharem, né, que o estupro é só o sexo, a relação sexual forçada, né, com penetração, sem o consentimento. E não é só isso. Envolve qualquer forma de relação sexual e envolve também um toque indesejado de cunho sexual. Por exemplo, eu vou sair com um cara, né, vou ter relação, né, uma relação sexual, a gente combina usar camisinha, e no meio da relação ele tira, e eu não percebo, e ele tira a camisinha. Isso é considerado violência sexual? Sim, porque se eu consentir com aquela relação com o uso do preservativo, e de repente o parceiro não respeita isso, né? O parceiro ou parceira não respeita e tira ou deixa de colocar, aí não há mais consentimento. Porque o que eu consenti foi com o sexo com o preservativo. Então, isso é conhecido como stilting agora, né? Tem se falado bastante sobre isso. E pode ser considerado, inclusive, uma forma de violência sexual mediante fraude pelo Código Penal brasileiro. Né? Então, sim, é considerado uma forma de violência sexual. Tem um exemplo. Se um cara passa a mão em mim, isso é considerado um abuso? Se você não consentiu com esse toque, sim. É considerado uma forma de violência sexual, assédio sexual, no caso, né? Um outro exemplo, né? Vamos pensar assim, um amigo meu me leva para casa, né, assim, depois de uma festa, eu estava embriagada, e eu acordo sem calcinha, sem minha roupa íntima, né? Isso é violência? Se não houve o consentimento, sim, é violência. Se não houve o consentimento, ou se a pessoa não estava em condições de consentir, isso é importante a gente falar também, né? Porque a gente não considera que há consentimento quando a pessoa está desacordada, quando ela está dormindo, quando ela está sob efeito de alguma substância, né, de álcool ou alguma outra substância psicoativa. Ela não está em condições de consentir com aquela relação, então a gente não pode considerar que houve consentimento.
né? Então, sim, é considerado uma violência sexual, nesse caso, muito provavelmente estupro. E aí, assim, tem outros exemplos que eu acho bacana a gente trazer para que fique mais claro para quem está assistindo a gente, né? Além dessas situações que vocês já trouxeram, a Jenny falou do toque, né? Então, tocar, abraçar, beijar, encostar em alguém com conotação sexual, sem que haja o consentimento, causando constrangimento na pessoa, né? Contar piadas, né? Piadas, entre aspas, né? Ou fazer comentários de cunho sexual, ou comentários obscenos, né? Que cause constrangimento na outra pessoa. Então, fazer comentários também não solicitados sobre o corpo da pessoa, sobre a maneira como ela se veste, sobre o modo, né, como que ela se comporta, sobre com quem ela se relaciona, intimidar, hostilizar ou ofender pessoas LGBTQIA+. Aí a gente já entra um pouquinho no campo da discriminação baseada em gênero ou sexualidade, que são situações que o SAVES atende também, precisa ser respeitado, né? Desrespeitar ou criar obstáculos ao direito de que as pessoas utilizem os banheiros, né, de acordo com a identidade de gênero de cada um. Então, tudo isso são exemplos, né, de situações que podem ser consideradas ou como violência sexual ou como discriminação baseada em gênero ou sexualidade. O consentimento, ele tem que ser dito, tem que ser explícito, né? Então, a pessoa tem que dizer que quer. Então, sim, ou eu quero, ou concordo, tô afim, né? Enfim, precisa ser dito. Então, não é o contrário. Eu não tenho que dizer que não quero. Eu tenho que dizer que eu quero, né? E se eu não digo nada, ou se eu não protesto, não é sinal de que eu consenti. Né? Então, isso também é muito importante. Né? Assim como o engajamento numa atividade de cunho sexual, em que eu já tive, né, uma relação com essa pessoa antes, né? Ou de namoro, ou já fiquei, ou já me engajei em relação sexual com essa pessoa antes, não quer dizer que eu vou sempre querer. Né? Então, se eu tenho um relacionamento com alguém, não quer dizer que eu vou estar sempre aberta para transar com essa pessoa, né? Não, vai depender do momento, vai depender da situação, e eu vou consentir ou não com aquela atividade. Né? Então, são questões importantes também da gente tratar. Ô, Vívia, e essa questão de eu consenti, mas eu não quero mais. Estou revogando o meu consentimento. E aí? É exatamente isso. Consentimento pode ser revogado a qualquer momento. Então, não é porque eu concordei no início, né, que eu vou concordar até o final. Então, assim, algo pode acontecer, né, no decorrer dessa atividade, dessa relação, que me fez mudar de ideia. E isso tem que ser absolutamente respeitado. Então, a partir do momento em que o consentimento é revogado, Só continuar, a violência gente sexual. considera como violência sexual. A gente está na batalha de mudar a mentalidade, né, da gente entender até onde cada um pode, o que é e o que não é, né, mas a gente ainda está no meio do caminho, né. Então, queria que você desse, assim, né, e até as outras também, meninas, dessem algumas dicas, assim, para como é que a gente pode se cuidar um pouco, se preservar um pouco, né, para evitar situações. O ideal, e eu falo que isso é que a gente pudesse estar livre, andando, bebendo, fazendo o que quisesse, sem precisar se preocupar. Mas a gente conserta o carro com ele em movimento, né? Então, como é que a gente pode, de repente, com algumas dicas, se proteger um pouquinho mais? Você tem alguma coisa assim? Olha, tem duas, assim, que já vieram à minha cabeça logo que você falou. Então, eu acho que usar o que a gente tem aqui dentro da universidade, então, o botão do pânico, né, que disponibilizado através daqueles aplicativos lá, né, Unicamp Serviços, é importante que todo mundo tenha no celular o botão do pânico, porque a gente nunca sabe, né, quando a gente vai estar exposto a uma situação de risco, de perigo, né, não só com relação à violência sexual, né, mas o botão do pânico é um serviço que realmente funciona. E é super importante que as pessoas saibam disso, né? Além disso, aqui na Unicamp, a gente tem, não em todos os institutos, né? Mas a gente tem já, é bem frequente a atuação das comissões acolhedoras. Então, por exemplo, procurar ir nas festas, digamos, mais oficiais, né, que terão a atuação dessas comissões acolhedoras, que fazem um trabalho preventivo nas festas.
Eu acho isso sensacional, assim, foi uma iniciativa dos próprios alunos, né? Então eles atuam assim no sentido de intervir às vezes em situações, naquelas situações antes que aconteça alguma coisa efetivamente. Acho que é bacana a gente falar também, né, que quando for para as festas, combinar com os amigos para poder ter um grupo de apoio, saber com quem vai voltar. Assim, se você tiver em alguma situação que você precise de ajuda, aqueles amigos que vão voltar com você, que já está combinado, vai te procurar, ou você vai procurar, né, a sua turma que vai voltar com você. Acho que isso é muito importante. Tomar cuidado, né, com o tipo de exposição com o seu copo, ou situações em que você possa, sei lá, né, receber algo que seja indesejado. Então, acho que é importante pensar nisso. E outra coisa que eu sempre falo são os Ubers, né? Então, sempre ficar de olho quem que é o motorista, usar, compartilhar, né, a viagem com outras pessoas, informar, né, por mensagem que está compartilhando essa viagem para que o motorista saiba, né? Acho que essas dicas são importantes, que eu tenho falado bastante também. Então, assim, gente, olha, queria muito agradecer a presença da Vivian, eu acho que foi, assim, esclarecedora, eu acho que a gente está fazendo essa mudança, estamos aí batendo nessa tecla para poder mudar, para poder cuidar bastante, tá? A gente vai deixar no link link do aplicativo, né, do Botão do Pânico. A gente ainda vai falar também um pouquinho mais sobre ele. A gente vai deixar o link também sobre como a gente chega no SAVES, né? Então, a gente vai deixar algumas informações. Queria muito que todo mundo compartilhasse, né, fizesse essa informação rodar para a gente, né, fazer uma comunidade bem protegida que se ajuda, né? Queria que todo mundo curtisse, né, o nosso canal, sininhos e tudo mais, porque eu acho que é importante para a gente poder cada vez mais ter mais alcances, tá? Muito obrigada por todo mundo tá aqui presente e até a próxima vez, gente. Um beijo.